ô Glauber, que você nunca vai vir ver eu aqui vindo fazer críticas a operadores de segurança pública. Eu sou defensor de operadores de segurança pública. Mas eu sei que nem todos têm o zelo que deveriam. Então eu quero acreditar que não tenham policiais envolvidos, nem nada. Mas eu te digo uma coisa. Eu conheci um presídio federal. Tive um presídio federal de Brasília, isso é público. Mas eu não tive no de Mossoró. Na minha concepção, igual. Para mim é a mesma coisa. Então ali, pelo que eles fizeram, pelo mostra que eles fizeram, é impossível dizer que eles não tiveram uma ajuda interna lá, nem que for. Aí você vai me perguntar de quem? Aí eu deixo a cargo das investigações. Por quê? Porque é público também notório que tinham pessoas estranhas ao sistema lá dentro trabalhando. Né? Tinha uma empresa fazendo uma manutenção, uma reforma no presídio. Então esses caras usaram barra de ferro para poder alargar a luminária. Aí eu falo para você pode ver, a gente entra em casa abandonada, onde tem coluna de concreto enferrujada, deteriorada, Isso. Você vê uma ponta de um concreto daquele, você pega, ele não deixa de ser concreto, aquilo não sai nem com capeta. Você tem que quebrar na marreta. Aí querem fazer eu entender que tiraram 2 barras da parede de concreto e bateram com ela 3 dias e alargaram e saíram. Isso sem ter comunicação um com o outro. Não, eles estavam numa cela um do lado do outro. Não, sim, mas... Eles estavam... É do lado, é parede, é muito próximo. Não, comunicação sim, dá pra ter. Não, mas qual tipo de comunicação? Igual eu e o senhor estamos aqui, ó. É essa distância só. Uma cela tá aqui, nessa ponta da mesa, a outra tá aí. É parede com parede. Entendeu? Não, entendi. Mas assim, ó, cela 1 e cela 2. Não, entendi. No caso, entendeu? Eles estavam um do lado do outro. Agora, esse ponto, eu falei aqui pro público que eu entendo que é possível. O senhor já entende que não, né? É possível o quê? O cara conseguir tirar aquele vergalhão dali... Não, e eu conseguir... preciso ver para quê? Porque todas as vezes que eu tive em construções, ou mesmo muro inacabado, que deixaram espaço para poder futuramente continuar. Por exemplo, você faz um muro dessa altura aqui, você deixa os vergalhão um tanto assim para cima. Eu sei. Eles ficam para cima. Por quê? Porque daí você vai fazer o quê? Uma amarração com vergalhão e jogar mais concreto, você vai aumentar o vergalhão. Isso. E vai aumentar o muro. Aquelas pontas que ficam para fora, elas ficam 30 anos para fora ali tomando chuva e sol. E eu duvido um cara chegar lá e arrancar um ferro daquele Sim. com a mão. Ele não arranca. Não arranca. Sim. Porque aquilo ali é aço. Tá? Então, eu não acredito que você chegar num concreto, isso eu desafio qualquer um. Vai numa obra abandonada, e tem muita obra do governo abandonada, tanto municipal, estadual e federal por aí. Vai numa obra que está abandonada há 30 anos, fala, eu vou lá ver o que o sargento falou. Arranca um vergalhão daquele inteiro e traz para mim. Fala, eu ranquei da parede, sargento. Sem uma marreta, sem um pé de cabra, sem nada. Ranquei, com ele eu furei e passei num buraco aqui. Mas eu tô nesse mundo para aprender. Não, mas é bom o senhor falar isso assim de forma incisiva, porque eu, né, pelas experiências que eu tive ali, né, pelo que eu ouvi falar de relatos, né, eu acredito que é possível, mas eu posso estar errado, né? Sim. E aí o público às vezes pega no meu pé, falando que por eu ser da carreira, que, pô, eu tô deixando a minha emoção falar mais alto, né? Tô querendo defender o sistema, mas, assim, de fato é uma coisa que tem que se explicar, né? Como que o cara consegue acessar, né, parte da estrutura de concreto, o vergalhão, para poder abrir aquele espaço para mim que o vergalhão tá à vista ali, que o concreto úmido e tal, eu ainda até concordo. Agora, tirar ele dali, porque ele não é pedacinho de vergalhão.
Vergalhão é uma ponta amarrada. Isso. E geralmente tem até uma máquina, que é uma máquina manual, para você entortar e fazer amarração de vergalhão. Eu sei porque eu acompanhei pedreiro fazendo casa, né? Casinha simples, que tem uma coluninha. Aí imagina um presídio. Sim. Então eu tenho duas coisas. Ou tem que prender o engenheiro que fez isso, ou você tem que falar que esse ferro não... Agora... Não é um vergalhão. Não é... Então, mas... Por isso que eu falo para você, da mesma forma que você acha que é possível e que você não é o dono da verdade, eu também acho que é impossível, mas também não sou o dono da verdade. Eu gostaria até de ver. Porque sabe quem tem todas essas respostas? O inquérito. Sim. Você tem acesso ao inquérito? Eu não tenho. Então, se eu fosse um policial federal que estivesse conduzindo o inquérito, eu podia falar para você, não, Grabi, eu fui lá. Levei perito, levei tudo e realmente o concreto tá podre e tirou. Mas eu não acredito. Eu não acredito. Sabe o que é um dos grandes problemas da humanidade? E ela, nessas questões sensíveis, eles aparecem, causam maiores transtornos, o relaxamento. A gente chamava antigamente de procedimento, hoje fala-se protocolo. Isso. Então, o relaxamento, ele tem um preço muito alto. Vamos dizer que você entre sempre aqui nesse estúdio com uma autoridade, você sempre faz o procedimento de olhar aqui dentro do banheiro, olhar aquela porta, olhar aquela, fazer o fatiamento e voltar para poder autorizar a autoridade a entrar. Você faz isso 2, 3 anos e nunca dá nada. O belo dia você fala, hoje não pode entrar que tá limpo. É o dia que o cara vai dar um tiro na autoridade. Então, relaxamento. É um presídio federal. O protocolo é esse, mas hoje não vai ter nada, não vai ter nada, um dia teve. Você entendeu? Então, facilitação. O que é uma facilitação interna? Uma facilitação, alguém se corrompeu. Não sei. Alguém facilitou justamente porque não cumpriu os protocolos, porque relaxou, porque achou que nunca ia dar nada. Então isso aí, quem tem a resposta? O inquérito. Nós esperamos apenas que seja transparente, porque está causando um transtorno. Você imagina quanto estão custando essas pessoas para... Esses dias viralizou a imagem de um policial comendo melão, sentado lá no meio do mato. Você imagina, são centenas de policiais, custa caro para o Estado, combustível, diárias, alimentação e outra. Aquela área ali hoje se torna uma das mais seguras do Brasil. Mas e da onde esses policiais foram deslocados? A criminalidade está deitando e rolando. Não, é esse ponto que eu acredito. Assim, falha de procedimento sem dúvida e problema na estrutura, né? Que vai facilitar o cara ter acesso ao que não deveria, vai facilitar o cara destruir uma estrutura que deveria ser de concreto firme, não é tão firme, né? Então, sem dúvida, tiveram vários erros, né? No mínimo, falha de procedimento, falha na estrutura, no mínimo. No mínimo. Isso porque a gente pode acrescentar a facilitação do homem, né? Do policial ali que se corrompeu, ou do prestador de serviço que teve acesso, e aí uma falha de procedimento permitiu que um prestador de serviço quebrasse a segurança máxima do Brasil. Que então, também não tá certo, né? Que também tá absurdo, exatamente. Agora, os caras fugiram dia 13 de fevereiro. Hoje é 5 de março. Já são 22 dias, né? 21 dias. Porque fevereiro são 29 dias, né? Sim. Então, até agora nada. Lembrando que em 2021, nós tivemos aquele caso Lázaro aqui no DF, no Goiás, que o cara ficou 20 dias e as autoridades procurando. Naquele momento se criticava muito, né? A força policial e já superou essa marca aí. Os fugitivos do Presídio Federal estão mais de 20 dias foragidos, né? Em fuga. E até hoje não foram capturados. O que você pode comentar sobre isso? Olha,
eu quero acreditar que as informações que estão chegando sejam verdadeiras. Se elas forem verdadeiras, eles serão capturados em breve. Por que eu digo que as informações que estão chegando forem verdadeiras? Porque todos os dias nós somos bombardeados com informações de que eles fizeram isso, fizeram aquilo, diz que tem uma pegada aqui, um ali, diz que acharam um celular aqui, um negócio aqui, um ali. Então, quer dizer, eles estão dentro de um perímetro ainda. Se você falasse que não teve mais nenhum tipo de informação durante todo esse tempo, eu podia pensar que eles estão no Paraguai ou poderiam estar dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. Mas não é o que as informações nos estão fazendo querer acreditar. Né? O próprio ministro da Justiça, o Lewandowski, ele falou que os presos estão num determinado caminho. Até eu vi um mapa da localização, eles tiveram a 5 metros, a 5 quilômetros do presídio e depois eles tiveram a 2, quer dizer, eles estão andando em círculo, retornando, estão perdidos. Eu vi uma informação de que eles estão, um deles provavelmente está mancando, eles devem estar todos estrupiados, isso não tenho dúvida nenhuma, porque eu já participei de marchas em terrenos inóspitos, mas nada comparado ao que esses caras estão passando. Então até eu fiz um vídeo que foi lançado no meu canal, que eu falo, né, que esses caras devem, em algum momento, na cabeça deles, com saudade do Presídio Federal. Uma caminha mesmo que um pouco dura e de uma comidinha, né? Então eu acredito que eles devem ter esse pensamento, que talvez o que que mova eles é a liberdade em si, né? Mas eles deram um tiro no pé. Agora, se for verdade que eles estão nessas áreas, até prenderam pessoas que deram um apoiamento, o cara disse que foi rendido por eles, depois provou-se que entrou uma determinada quantia de dinheiro na conta do cara. 5 mil reais. Então, eles serão capturados, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ali passa a ser um local. Eu sei porque eu trabalhei, guardadas as devidas proporções, em busca, uma vez lá no estado do Paraná, renderam policiais rodoviários e tomaram a viatura. Então foi feito um grande cerco e esses caras foram capturados acho que 20, 30, 40 horas depois. Mas não tinha um terreno tão inóspito quanto parece que tem ali, né? Ali na região que esses bandidos tomaram a viatura lá e se esconderam lá era mais urbana, né? Assim, então não foi tão difícil a localização. Mas eu acredito que eles serão capturados, mas já custou caro para o Estado. Agora, com a questão do como, podemos, claro, nós estamos aqui falando com o público, dando a nossa opinião. Eu acredito que a verdade vai aparecer. O que aconteceu foi falha estruturante, houve facilitação, corrupção. E olha que eu sou um cara que eu quero acreditar que houve uma falha, como você citou, que pode haver, até porque você conhece mais, acho que de Presídio Federal do que eu, mas eu tive dentro do Presídio Federal de Brasília. Eu falo, na cela que eu entrei dentro do Presídio Federal, a cela que eu entrei uma cela vazia, não tem jeito de arrancar vergalhão de parede nenhuma. Isso é fantasia, Alice no País das Maravilhas. A cela que eu entrei. Quando você entrou, você viu aquela bancada que a cela tem para ir fazer refeição? Vi. Tem um assento e tem uma bancada. Sim. O que foi falado na reportagem, né? Isso passou na reportagem Fantástico, que ele acessou o vergalhão embaixo daquela bancada, né? A reportagem mostrou que tinha 2 brechas ali sem vergalhão. Sim, eu vi. Vergalhãozinho pequenininho assim, né? Porque a bancada é pequenininha, né? Tá, mas você já viu alguém trabalhar com concreto armado? Concreto armado, vi na penitenciária de Brasília que quando construíram, né? Mas ali não é concreto armado. Não, mas o que o vergalhão tá fazendo ali? Não sei. Todo concreto, todo vergalhão, ele é amarrado. Uhum. Ele é amarrado. Depois jogado concreto em cima. Ele é amarrado. Isso, inclusive, eu falei que tem uma máquina que entorta ele e tem uma que entorta o arame que prende um no outro. Então ele é amarrado aqui, ó. Então ele é amarrado aqui e depois é distribuído
concreto em cima. O ferro, a ferragem é amarrada uma na outra, assim, ó. Aqui, ó. Aí é jogado concreto em cima. Então, para você pegar esse vergalhão aqui, você vai ter que soltar ele desse daqui. Então, não basta só essa ponta aqui, porque você vai envergar ele aqui, você vai ficar ali o resto do ano, ele não vai... Ele é aço. Sim. A não ser que você tenha uma máquina. A não ser que você tenha um cano, entra nele e você fique fazendo assim até a estrutura esquentar e soltar. Vai demorar horas e horas e vai precisar de um cano que já usaria o próprio cano para fazer o buraco, não precisaria do vergalhão. Então o concreto é armado. Agora, se você falar que esse vergalhão estava solto ali, ele não tem necessidade de estar solto ali, ele não estaria servindo para nada. Aí sim entra falha na estrutura, estrutural, na construção. mal feito. Sim. Aí sim eu concordo. E aí... Então, como eu não fui lá pessoalmente e não tive acesso ao inquérito, deixar o benefício da dúvida. O cara é do Comando Vermelho. Ele estava lá em Mossoró. O Fernandinho Beiramar estava em Mossoró também. O que aconteceu? O Fernandinho Beiramar foi para Catanduvas e essa estrutura que é falha vai ficar mais forte. Resumindo, Marcola, Beiramar e todo mundo que está preso lá, Marcinho VP, Tirice e companhia, ó, vai ficar pior ainda. Toda vez que o Estado é humilhado, toda vez que o Estado é ridicularizado, ele tem que reagir. Então, eu não acredito que tenha tido um interesse do Comando Vermelho em liberar esses caras. Foi ação individual. Inclusive, teve... Você vê que o pessoal, a internet hoje, ela é palco de muitas bizarrices também. Teve um cara que falou, não, isso aí é para testar para o Marcola fugir. Eu falei, mas jamais. Porra. Pelo contrário, agora fuderam com o Marcola. Exatamente. Então, se fosse para ele fugir, tinha sido ele logo na primeira, ou o Fernandinho Beiramar, e não soltar dois caras de nível intermediário para fuder com os caras. Então, é a mesma coisa de... Né, os caras mostraram que o sistema é falho e vão endurecer. Então, eu acredito também que tenha um interesse da facção. O que pode acontecer é difícil você dizer uma facilitação, até por isso, né, Glauber? Você está falando uma coisa certa aí. A facilitação significa que alguém teria facilitado e, para facilitar, teria recebido algum benefício. A facção não daria esse benefício justamente porque estaria prejudicando outras lideranças que estão cumprindo pena ali. Então fica realmente meio que estranho, né? O perfil do preso, esses presos, não é um perfil de alto valor para o crime, para o Comando Vermelho. Da mesma forma, relacionado ao PCC. Né? Então são presos que não são o preso do poder. Preso que não tinha nem advogado, nem atendimento de advogado particular. Não. Era atendido pela Defensoria Pública. Preso que estava no Presídio Federal somente porque eles causaram uma rebelião, decapitaram os inimigos lá, e aí mandaram, para tranquilizar o sistema ali do Acre, mandaram eles para o Presídio Federal. Exatamente. Então, assim, inclusive, parece que já está na investigação que o próprio Comando Vermelho está caçando eles, para acabar logo com essa história. Eu que estava pensando agora, por exemplo, vamos dizer que eles conseguissem chegar no Acre, ou no Rio de Janeiro, na comunidade, eles são personas não gratas lá dentro, os criminosos. O Estado vai atrás dele até o final. Eles atraem a polícia. O cara tá vendendo a droguinha dele tranquilo lá, vai querer duas desgraças dessa. Isso aí é loucura, né? Então eles realmente, tal qual aqueles que participaram da execução dos médicos lá no Rio de Janeiro, foram mortos pelo próprio comando porque se tornaram, né, prejudiciais à própria facção, né?